Olá, integrantes da Comissão Nacional da Verdade, iniciativa que investiga os desaparecidos da ditadura militar, e deputados de comissões de direitos humanos visitaram o antigo prédio do DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações, que funcionava o Centro de Defesa Interna durante a ditadura militar. Hoje, abriga o 1º Batalhão de Polícia do Exército, localizado na zona norte do Rio. Os parlamentares vão solicitar ao Ministério da Defesa e ao Exército que o prédio seja transformado em centro de memória. Para discutir esse assunto, o Alerj Debate recebe o deputado Robson Leite e o Adi Damus, presidente da Comissão da Verdade do Rio e da Comissão de Direitos Humanos da OAB Federal. Deputado, o senhor tem um projeto de lei para tombar este local, não é mesmo? Isso. Primeiro, agradecer aqui a presença do Adi, que está cumprindo um papel importantíssimo, não apenas para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil. A Comissão da Verdade, hoje, ela faz vamos dizer assim, um trabalho de reparação com uma parte da nossa história. Ela é indispensável. Países da América Latina já o fizeram, já passaram a limpo a sua história, que viveram ditaduras, que viveram períodos tristes, marcas que até hoje ficam em famílias que vivem um luto de mais de 40 anos, pessoas que foram mortas, torturadas, e no Brasil não foi diferente. A diferença é que aqui ainda não conseguimos fazer, passar limpo essa história, jogar luz sobre os porões da ditadura. A visita era fundamental, né? O nosso sonho, nosso desejo, aí eu falo pelo nosso mandato, é que aquele espaço ali seja um espaço de memória, um espaço onde a gente pode olhar para ali, recordar o que aconteceu, evidentemente com tristeza, mas com uma forma de aprendizado para que nunca mais aconteça. Esse é o espírito do projeto. E o trabalho da Comissão da Verdade Estadual, em visita a esses lugares, sob a presidência do nosso companheiro Adi Damus, é evidentemente fazer não apenas esse mapeamento, mas também colher os depoimentos e iniciar um debate que o Adi tem feito com muita propriedade, que é sobre a questão da lei da anistia, no sentido dos agentes do Estado que cometeram crimes e que, na minha concepção, precisam ser indiciados pelo Ministério Público. Precisam responder pelos crimes que fizeram. Porque da mesma forma que houve esses que fizeram essas atrocidades, houve aqueles que se recusaram a fazê-lo, se recusaram a cumprir as ordens, né, do Exército, do governo da época e fazer essas torturas, né? Então, acho que esse papel é importante. A Comissão da Verdade Estadual tem feito um trabalho fundamental nesse sentido. Doutor Adi, o senhor pôde conhecer pela primeira vez essas dependências junto com toda a comissão? Pela primeira vez, abriram-se os portões do DOI-CODE que não fosse para torturar ou matar. Pela primeira vez na democracia, nós conseguimos transpor um muro que até então era intransponível. Os membros da Comissão da Verdade do Estado, com parlamentares, um dos nossos membros, membros da comissão, o jornalista Álvaro Caldas, ele foi preso político e lá no DOI-CODE foi torturado. Então ele funcionou como uma espécie de guia. Ele sabia exatamente onde se localizava o prédio, porque ali sempre foi Polícia do Exército. E o DOI-CODE funcionava numa das dependências da Polícia do Exército, em prédio separado da direção da Polícia do Exército. E ali nós visitamos as celas, visitamos as masmorras, onde muitos brasileiros foram torturados, alguns mortos e outros desaparecidos. Foi um dia histórico, é a primeira vez que isso acontece. Isso depois de intensas e árduas negociações com o Ministério da Defesa e o comando do Exército. E qual foi a impressão que todas as pessoas tiveram ali dentro? Não, de fato foi um exercício de memória, sobretudo do Álvaro Caldas, mas de fato é uma sensação muito intensa, Você imaginar que um prédio público, um prédio pertencente ao Estado brasileiro, ao Exército brasileiro, tenha servido para matar, torturar e fazer desaparecer, de fato, é um exercício penoso, mas necessário, necessário, como disse aqui o deputado Robson Leite. É um aprendizado necessário, é importante que as novas gerações saibam que isso aconteceu para que nunca mais aconteça. Saibam prezar e preservar a democracia. Só quem não viveu sob a democracia sabe como é ruim
não ter a democracia no seu dia a dia, né? Quem viveu a ditadura sabe, talvez melhor do que quem não tenha vivido, sabe como é bom a democracia. E muitas vezes a gente só sabe o valor das coisas quando a gente perde, né? O valor das coisas mínimas cotidianas, né? Hoje, para nós, pegar um copo d'água é uma coisa simples, fácil, né? Mas nós não temos consciência de como é não poder pegar um copo d'água. Só quem tem essa consciência é quem não tem condição de pegar um copo d'água, depende de outra pessoa, né? Então, muitas vezes nós só prezamos determinados valores, né, determinados princípios, quando, numa dada circunstância, nós não temos mais aquele valor a reger as nossas vidas. E assim era sob a ditadura, né? Era impensável numa ditadura você poder, a não ser como preso político, né, e torturado, você transpor aqueles muros, transpor aqueles portões. A nossa visita teve absoluto êxito em relação aos propósitos a que nós nos impusemos em relação àquela visita. Uma coisa que é importante, Grazi, se me permite, hoje, dentro do parlamento, por exemplo, certamente a gente tem divergências sobre diversos aspectos. Eu votei contra a questão das máscaras, por entender que é uma resposta muito ruim que essa casa dá. Vou te dar uma concepção aqui, um exemplo. Quando você tem a população indo para as ruas, querendo saúde, educação e mobilidade urbana, e a única resposta que, né, o Estado dá é proibir as máscaras. Eu votei contra. Evidentemente foi um debate caloroso. Teve gente que defendeu o voto a favor, gente que defendeu o voto contra. Mas havia uma certeza. Sairíamos dali, com toda a polêmica do assunto, toda a divergência, que às vezes a gente até exagera, né? A gente até salta um pouco, né, no limite dentro do parlamento ali, a coisa fica mais pesada, mas a gente tem a certeza que a gente vai chegar em casa com a nossa integridade física mantida, independente da divergência de opiniões. Isso parece uma coisa meio óbvia, pô, é evidente. Eu e o deputado Bolsonaro temos profundas divergências nesse plenário por diversas situações. Agora, não há agressão, não há a saída do plenário, ninguém vai ser ameaçado, não vai ser preso por isso. É uma coisa óbvia? Até é. Só que houve um momento na nossa história onde isso não era, onde as opiniões eram cerceadas, não apenas pela censura à imprensa, não, mas o parlamento foi fechado. Você tinha as liberdades de opiniões sendo duramente cerceadas e punidas nesse país. Então, o valor da democracia no exercício do contraditório é algo que tem que ser mantido. E se houve um momento da nossa história onde isso não aconteceu, onde ao invés, aliás, não só não aconteceu, mas pessoas foram mortas pela diferença de opinião, essa é a verdade, pela diferença de opinião, pela falta de liberdade, a gente precisa, no mínimo, saber quem matou, de quem foi a ordem, sob quais circunstâncias essa ordem foi dada, para que a gente possa, inclusive, amadurecer do ponto de vista da democracia. Não estou nem entrando na questão que eu acho importante, que é a punição dos agentes que cometeram as atrocidades, mas para a gente criar mecanismos de impedir que isso ocorra novamente. Criar condições, marcos legais, avançar do ponto de vista de Estado, amadurecer a nossa democracia, para que isso não mais aconteça. É simbólico. Nós temos hoje uma mulher, presidente da República, que foi vítima naquele período, que foi torturada, que foi presa, que teve a sua liberdade cerceada. Há companheiros que participam do governo, de governos, que tiveram, e hoje são parlamentares, e que viveram aquele momento sendo vítimas, sendo perseguidos pelo Estado. Isso não pode ficar. Eu não quero que o livro de história dos meus filhos esteja ocultado essa história, como foi no meu, contando mentiras. E esse papel, e aliás, eu queria até que o Adir falasse um pouco sobre em que pé está hoje a Comissão da Verdade Estadual, porque cumpre um papel importantíssimo na consolidação da nossa democracia. Como é esse trabalho, então, da Comissão da Verdade aqui no Rio de Janeiro? Eu escuto falar, até você falou de livros, muitas das entrevistas que nós já fizemos aqui, tem pessoas familiares que não trocam o telefone, não mudam de endereço, esperando uma notícia de uma pessoa desaparecida. Essa é o trecho mais doloroso dessa página, né? Os desaparecidos. Cada um de nós, né, que vive na normalidade democrática, que vive na civilização,
sabe que a morte é um fato da vida que um dia vai ter que ser encarado, né? É um momento supremo, é o momento da dor suprema, a perda, né, de um ente querido, né? Mas nós temos os nossos mecanismos de consolo, os nossos mecanismos de elaborar a dor, né? Existe a sepultura, existe a missa de sétimo dia, existe o luto, enfim, né? No dia de finados, né, nós sabemos onde ir, né, para prantear os nossos mortos. E esses que não têm, esses que o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó, o sobrinho, a filho, o filho, desapareceram, sem deixar vestígios. Sabendo que quem fez desaparecer foi o Estado brasileiro, né? Esses que não têm onde ir, onde chorar e prantear seu filho, ou sua filha, enfim. Então essa é a dor, essa é a ferida que não cicatriza nunca. Essa é a ferida que jamais vai cicatrizar. E é por eles, sobretudo por eles, que existem as comissões da verdade. É saber o que aconteceu com eles, saber o seu paradeiro, saber as circunstâncias, saber quem fez, saber quem mandou fazer, é a tarefa fundamental da comissão. Nós temos outras. A ditadura, ela, na sua atuação, ela teve uma atuação complexa. Por esses dias, eu li uma matéria no jornal que as prostitutas querem reparação porque foram perseguidas, não politicamente, mas foram perseguidas pelo moralismo também que toda ditadura estabelece. O moralismo mais rasteiro, o moralismo mais baixo, né? Então, a atuação da ditadura não se deu só no campo repressivo, né? Então, nós temos várias linhas de investigação. Temos, como exemplifica essa visita ao DOI-CODE, né, a pretensão de tombar esses centros de tortura, que não foram só nas dependências públicas do Estado, também particulares, né, cederam suas casas para se matar e se torturar, como é o caso da Casa da Morte em Petrópolis, né, da qual só uma pessoa saiu viva, a senhora Inês Etienne Romeu, e graças a ela era uma heroína do povo brasileiro. Graças a ela, hoje nós sabemos que existiu uma chamada Casa da Morte, que se não fosse ela, nós não teríamos conhecimento de que isso tenha, essa casa, esse açougue, né, um verdadeiro açougue, tem existido. E diversos desaparecidos provavelmente foram assassinados lá na Casa da Morte de Petrópolis. Então, todas essas, a bomba na OAB, a bomba no Rio Centro, enfim, tudo isso faz parte da nossa linha de investigação, né? E nós queremos desconstruir as mentiras da ditadura, que toda ditadura monta a sua máquina publicitária. Durante anos, então quem viveu a ditadura sabe e lembra disso, a máquina publicitária da ditadura funcionou para contar a sua verdade, que na verdade era uma grande mentira. E o papel da Comissão da Verdade é desconstruir esse resultado da máquina publicitária da ditadura e repor a verdade dos fatos, para que as novas gerações saibam respeitar e lutar pela democracia. Ok, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com a Alerj Debate.